Então, hoje eu estou aqui com a Lorena e a Kátia. Elas são minhas filhas NMs maravilhosas. Então, hoje eu chamei elas porque elas, assim como algumas outras meninas que tem no grupo, passam por algumas situações peculiares com relação à família, com relação à distância. E eu sei que alguns de vocês têm um pouquinho de dificuldade quanto a isso, né? Às vezes a família do boy não compreende as coisas, não aceita, às vezes só para a família, às vezes ele mora longe, fica difícil na hora do Skype, fica difícil, sei lá, em se ver, que nunca se viu, mas todo mundo se ama. Então a gente veio compartilhar nossas experiências aqui e talvez até externar, né, alguns pensamentos do que pode ser feito. Então, 18 meses, super preparada, madurona. Então, né, quando eu conheci ele mora em Aracaju e eu em Natal, foi pelo WhatsApp, um grupo da igreja, normal, do nada assim, pintou um clima. E aí a gente começou a conversar, e foi aquele negócio, né, foi dando certo. E aí chegou o exato momento em que tudo mudou e a gente virou namoradas. Só que a mãe dele me odiava praticamente. E foi num tempo que ele tava preparando o chamado. Então eu era a pessoa que ia atrapalhar tudo. Aí depois de um tempo ela foi conseguindo aceitar. É isso. Você sabe, tipo, o que é que fez ela ficar depois? Foi só Você tem alguma mesmo, porque tipo, você continuou normal? foi. Tipo, também nunca enfrentou ela, assim, não teve um momento Eu de nem falava com ela. dela puxar assunto no Facebook. Tô sabendo que você não quer, não quero não. Ainda bem que não, né? Porque senão eu tinha tremido na base. Lorena. Então, eu conheci o meu namorado, eu conheci ele desde o FSUA, sendo que eu comecei a falar com ele esse ano do acampamento. E é uma longa história que não cabe entrar em detalhes, só que a gente começou conversando muito, um dia depois do acampamento, acabou se gostando, ele veio pra Natal, passou uma semana aqui, ele mora em Mossoró, ele não é daqui. E no dia que, a primeira vez que eu vi ele, depois de começar a conversar, foi no dia que ele veio tirar a bênção patriarcal e ele não sabia em que estaca que ele ia, e justamente ele foi na minha ala. Quando eu cheguei, ele já estava lá, e tipo, eu não sabia, quando me vi foi aquele reencontro, foi show. E a minha mãe, ela não aceita, sendo que quem tem que aceitar sou eu, mas eu tenho fé. Tenho fé, mas dá certo. Ela hoje aceita mais um pouco, vê as coisas que ele me deu, tá lá em casa e não esconde, não pega e não esconde. Vê e só solta piada, mas isso passa. Ele poderia meio que ter desistido, sei, porque minha mãe, ela não tratou ele muito bem. Mas ele foi fiel até o fim e ele sabe que vai dar tudo certo. E toda a liderança, eu procurei a liderança e ao Senhor principalmente para saber se era a coisa certa a se fazer, porque estava sendo muito difícil. Todas as respostas que eu tive era para continuar firme. E eu fui até o fim e hoje está dando tudo certo. O meu pai, ele não é que nem minha mãe. Assim, ele não fala que é contra nem a favor. Ele só diz espere 2 anos que se for pra ser, vai ser. Como eu gosto dele, eu espero. E ele tá lá fiel, assim, esperando também. Então, Tudo de boa. tá tudo jóia. Às vezes eu vejo alguns comentários, né, e algumas experiências que vocês compartilham com a gente e eu fico um pouco incomodada. Eu não fico incomodada, mas eu fico com um sentimento triste assim no coração, porque eu vejo que às vezes vocês não sabem lidar, né, com esses desafios e é como Lorene e Kátia falou. Tipo, você tem alguma coisa que tá atrapalhando seu relacionamento, principalmente quando é com relação à família, tem que ser, tipo, bem delicado, né? Porque geralmente a mãe, eu acho que a mãe tem sempre mais ciúme, né? Com relação a essas Normalmente, coisas. assim, é o pai. Só que lá em casa foi minha mãe, então... Pois, não, tipo, no seu caso é o pai, no caso dela é a mãe. Tipo, a mãe dele e a sua mãe, no caso. E tipo, eu já vi algumas meninas compartilharem de a família vir falar no Facebook e, tipo, destruir, ou ir lá no e-mail do rapaz e destruir a moça pra ele. E a gente tem que saber lidar com essas coisas, porque na maioria das vezes, se você for com a mesma quantidade de pedras na mão que a pessoa foi, não vai dar muito certo não vai levar pra muito canto não. Então a gente tem que fazer do mesmo jeito que o Senhor, né? Nós temos só que continuar fazendo o que a gente tá fazendo e, tipo, sempre deixar bem claro nossas intenções, nossos sentimentos.
Às vezes vai ser difícil porque o outro lado não vai querer conversar, né? Não vai querer papo. Mas é igual a Kátia falou, a mãe dele não aceitava e ela só continuou vivendo. Tipo, ela não fez muita questão dela aceitar, né? Tipo, só continuou vivendo. Eu acho que é desse jeito que tem que ser mesmo. Tipo, bem... Nós tentarmos, às vezes é difícil, mas tipo, tentar ser bem tranquila. Porque aí as coisas o Senhor vai levar, né? Pro caminho que tem que ir. Eu acredito que as moças que estão passando por isso, como eu, fazem 2 meses já que tá na missão e as coisas já estão se acalmando. E eu me vi muito atormentada com minha mãe pegando no meu pé, ela não deixava eu sair, desligava a internet pra mim não falar com ele. Era terrível. Quando ele ligava pra mim, eu tinha que falar só de madrugada, quando minha mãe tava dormindo e era sussurrando. Corria pro banheiro. Não dá, porque fechava a porta e ela ficava lá assim. Vixe Maria. Não dava. E como eu sempre procurava o Senhor, me aconselhar com Ele, com a liderança, eu não perdi a oportunidade de falar com o líder. E contava a situação. E eu vou dar o mesmo conselho que eu segui deles, que foi que o inesquecível pra mim foi quando teve um serão aqui no Instituto com o Helder Carbone e a esposa dele, cara a cara. E eu senti que eu deveria falar com ela. Eu falei, contei, ela ficou muito preocupada, só na igreja. Ela falou, orem, converse com o Pai Celeste e não se preocupe, porque Jesus Cristo, ele é seu melhor amigo, ele está do seu lado. E o outro serão que me marcou muito foi o Kunga. E eu também senti que eu deveria falar com ele quando terminasse o serão, e eu fui falar com ele. E eu acredito que ele tinha sentido, porque ele estava me olhando muito lá de cima. E aquele negócio, fala com ele, eu fui. Quando eu cheguei, ele já veio assim, para apertar minha mão. E eu contei, e ele disse que eu não me preocupasse, porque nesse serão, todos os presidentes de Natal estavam lá e deram muitos conselhos aos jovens, porque foi pro Jazz. E eles deram conselhos de como achar a pessoa certa e que qualidades achar nessa pessoa. E falaram que se a gente achar uma pessoa que tivesse todas as qualidades, nós não deveríamos temer com nenhuma provação que viesse do inimigo, ou eu acredito que provações têm partes e partes. Umas podem ser do inimigo e outras podem ser... As tentações são do inimigo, as provações isso. Que pra fortalecer a nossa relação, nosso amor, e vai ser aquilo mesmo. E enquanto eu falava com ele, eu senti um espírito muito doce. E ele falou que é um doce e o rapaz tinha todas as qualidades que foram descritas no serão. E eu falei que tinha. Ele, então não se preocupe, porque quando ele voltar vai estar tudo certo. Aí foram só flores, só assim, E também quando a família de ambos os lados não apoia ou não quer isso, no começo vai ser difícil, mas depois de um tempo você vai se acostumando com aquilo e a família também vai acostumando. Então vai ficando mais fácil. Eu acho que é igual o negócio da saudade, né? Quando seu namorado vai pra missão, você morre de saudade. Aí tipo, igual alguém que chorou super dentro do ônibus. Ok? Igual Chorei litros. Ai, eu só tô vendo minha cara. Eu cheguei na escola, eu fui direto pro banheiro, minha cara tava desse tamanho, sem brincadeira. Eu sentei assim, vi uma menina que a menina tava lá no fundo da sala. Eu sentei na segunda cadeira, a menina chegou lá dentro do fundo e fez: Ela, você tá bem? Quer conversar? Aí eu, Todo filho mesmo, nessa. Então a gente pegou a saudade, né? Tipo, você tá morrendo de saudade. Passa 4 meses e já tá tudo de boas. Eu acho que é do mesmo jeito com as tribulações familiares, né? O tópico seria sobre distância. Que também tem várias meninas no grupo que ou nunca viram namorado, ou tipo, só viu 2 vezes ou 1 vez. E quando chega na hora do Skype, aí fica chorando porque não pode falar no Skype. Ou não sabe se vai ver o menino no reencontro, ou, sei lá, sempre surge, né? Brota assim um problema. Como é que vocês acham que essas coisas podem ser amenizadas? Eu acredito em planejamento. Porque se é um planejamento, dá tudo certo. O meu namorado, ele não é daqui, ele mora em Mossoró, mas ele que deu iniciativa, ficou super animado pra vir aqui, me conhecer, ver de perto e tal. E ele se planejou, falou com o pai dele e, tipo, foi coisa de 1 semana. Ele, eu vou aí próxima semana. Aí ele veio, chegou do templo e na caravana mesmo, ele não foi nem em casa. Na volta, ele passou em Natal, desceu comigo dele e foi pra casa do meu melhor amigo e ficou lá, passou 1 semana aqui. E a gente combinou de quando ele voltasse, obviamente que ele vai ter que vir aqui me buscar,
E ele já está juntando dinheiro na missão, porque tem o dinheiro que eles ganham lá, né? E o pai dele que vai ficar mandando. Ele, como já pensou em tudo, disse: eu não vou usar o dinheiro que meu pai vai mandar, eu vou juntar pra quando eu chegar em casa já ter algum dinheiro pra ir aí. E aí arrumar tudo pro casamento. E o planejamento. Você combina e, tipo, tem 2 anos, né? Pra ficar juntando dinheiro, gente. Por favor, certo? Tem caixa, tudo mais, mas vamos economizar, né? O pai está em crise e a gente também, né? Aí, sério. Tem R$2 pra fazer um monte de coisa. Eu não vou nem mandar caixa de namorado. Vou não, tá tudo feito lá em casa. Agora deixei em cima da mesa, tá mais jogada, né? Vem buscar, se você quiser, você tem que vir aqui. Mas esse negócio de namoro à distância é super complicado também, porque você quer estar perto e você não pode. Você quer abraçar e você não pode. Você quer sair e você não pode. E você tem que ir convivendo com isso e com um monte de pessoas dizendo que não vai dar certo e também quando for pra missão também não vai dar certo. Ah, porque você tá esperando ela na missão. Os boys que estão à frente de tudo da escola ficam sem querer te trair. Não sei. Tem uns de vários problemas, ainda bem que eu não estudo mais, né? Porque ainda não tem esse problema. Mulher, tadinha, só isso. Mas Paciência, muita. Eu acho que como pra mim eu nunca tava perto, foi mais fácil esse negócio de passar 2 anos longe. Porque aí eu já passei mais 4 longe, então já foi mais de boas. Mas também tinha esse negócio de falar todo dia, então eu sofri um pouco por isso. Mas eu acho que foi mais Era a de única boa. coisa que você tinha, né? Tipo, com É, ele era sem o falar. Todo telefone, tipo WhatsApp ou ligação. E tinha que conviver com isso, mas de toda forma é difícil o namoro à distância, e principalmente quando são 2 anos. Tu já perdeu esse Skype já? Ou... O meu único Skype foi agora, no Dia das Mães. Deixa eu contar. 30 minutos. Você tá aqui pra 30 minutos? Ele tinha quanto? 1 hora, é? Ele tinha? Era. Aí foi 30 minutos. Vai, 20 minutos foi só com caindo, a internet nunca dava certo. E 5 minutos foi falando. Aí os outros 5 foi tentando conectar. Foi. E eu fiquei tipo, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Mas né? Tem Não que deu. saber lidar. Pois é. Aí depois fiquei toda chorosa, toda depressiva, todo mundo lá postando fotinho do Dia das Mães com ela. E eu lá. Igual a dona. Ah, isso é outra coisa também. Tipo, eu entendo que tipo, é chato, sabe? Mas uma vez, faz muito tempo isso, eu vi uma menina lá postando no grupo dizendo, tipo, meu namorado, sei lá, virou LD, tô muito feliz, sei o que. E uma outra menina lá, tipo, se sentiu super ofendida. Porque a menina tava se amostrando, entre aspas, sabe? Aí eu acho que tem que ter cuidado com essa ofensa também, com relação aos Skype, sabe? Porque ali a gente tá no grupo que é pra compartilhar a experiência. A gente tá no grupo, se a gente tá feliz, a gente vai chegar lá e vai dizer, tô muito feliz. Se a gente tá triste, tô muito triste. Agora, tipo, ficar atacando as outras pessoas porque você não teve, que a pessoa teve, é bem... namorado de sister, Já entrou. vem cá. Desenrolar Oi assim, aqui vem com as cá. meninas. Ficou nervosa. Filha, você abre a porta, você fecha. Hércules, ligeiro. Fecha ali no chão. Agora abre e fecha também. Eu acredito que tenham garotas que também se ofendem, mas eu acho que, obviamente, é sem motivo, porque algumas missões... Ai, meu, isso é uma carta. Joga. Ai, desconcentrei, dá. Mamãe do Neto, Ai, gente, tô nervosa, olha. Algumas missões podem fazer chamadas com namoradas e outras não. E na missão do meu namorado, ele não pode conversar por bate-papo no e-mail. Você pode? Onde vocês podem, né? No meu não pode, tipo, super boladona, né? Todo mundo, conversei com ele mais de 1 hora. E eu fico, só recebi um Só e-mail. mandei um e-mail e ele respondeu. E tem que ser compreensível. Sim. E aceitar, porque de toda forma você é um NM, você tem que ajudar ele a cumprir as regras da missão, né? Agora a gente tem que o negócio pegar quando ele vai servir na sua missão. Não, exatamente. Tipo, Kátia, na hora do Natal, o menino. Aonde? Aracaju. Aracaju se namoraram, se amaram. Daí ele recebe chamada e ele vem pra Natal. Tipo, como Beleza. assim? Por quê? Acho que rola um julgamento, né? Das pessoas que não sabem, fica, conheceram na missão. Eu Não, ensinei. gente. Não, gente, pera ainda.
E tipo, e esse julgamento vem das pessoas de onde mesma você aula. mora, as pessoas de onde ele mora, as pessoas da missão dele e, sei lá, da pessoa do mundo todo. Bem isso. Eu acho que o importante é tipo, você ser de boa. É você ser de boas, assim, sabe? É difícil, mas tipo, você tem que lutar pra ser um atributo de Cristo, né? Amar todo mundo, ficar de boas, calminho. E você tem 2 anos pra melhorar, né? Se ele já lhe achava boa, pra você ser como era, você tem 2 anos pra melhorar, né? E ficar assim, melhor ainda. Esses 2 anos é os 2 anos da sua vida. Não é só os 2 anos da vida dele. Não é só ele que vai crescer, é você também. Então você tem que estar lá, subindo as escadinhas junto com ele. Não é nem porque ele vai chegar e ele vai estar mais preparado espiritualmente que você, não. O negócio é que você tem que... Mulher, por favor. Ai, tô ansiosa. O negócio é que você tem que evoluir tanto quanto ele. Mas não no sentido da comparação. Mas porque você tem que melhorar. Você é uma moça da igreja e você não vai ir pro reino celestial se você não avançar nos seus atributos, nos seus valores, etc, e tal. Tá, e agora, como é esse último mês de espera, Mirella? Não é? Então, gente, esse último mês de espera é bem louco. Eu tô me sentindo como se eu estivesse com um mês de novo. Mas eu não tô chorando. Igual antes. Enfim. Olha. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Uma das coisas que, como ADM, eu e as outras meninas, a gente sempre se preocupa é no bem-estar de vocês. Então, a gente tá gravando esses vídeos porque a gente quer o melhor pra vocês. A gente sabe que vocês podem se tornar pessoas melhores e que isso vai ajudar vocês e o namorado de vocês que tá na missão. Então por isso que eu chamei minhas 2 filhinhas maravilhosas, que é pra nós trocarmos experiências, que é pra isso que o grupo foi feito. Então beijo.